Pouca gente conhecerá a história do estranho esqueleto gigante que está em Madrid, no Museu Nacional de Ciências Naturais. Nádia vem de longe, do continente em que foi desenterrado este fóssil há mais de 200 anos. No percurso que tem feito em biologia, olhar o megatério de frente tem um significado especial. Hoje sabemos que este é um esqueleto de preguiça. Uma preguiça gigante que desapareceu há 8.000 anos. Foi encontrado na Argentina, perto do local onde, décadas mais tarde, Darwin observou fósseis semelhantes. E algo neles apontava um caminho novo. Quando, enfim, decidiu partilhar a sua explicação da vida na Terra e publicou a origem das espécies, Darwin resumiu a sua teoria numa pequena introdução com que abria o livro. Começava assim. As relações geológicas que existem entre a fauna atual e a fauna extinta da América Meridional, assim como certos factos relativos à distribuição dos seres organizados que povoam este continente, impressionaram-me profundamente quando da minha viagem a bordo do navio Beagle na qualidade de naturalista. Estes factos parecem lançar alguma luz sobre a origem das espécies. E aí ele continua o livro descrevendo toda a sua teoria. Para muitos estudiosos do Darwin, na verdade, o ponto-chave, o que fez ele realmente ter o grande insight sobre a teoria da seleção natural, foram as observações na América do Sul que incluíram não só fósseis de preguiça gigante, mas fósseis de outros xenatras também, principalmente dos tatus. Havia, com efeito, uma aparente relação entre espécies similares de tempos geológicos diferentes na mesma região. Tudo parecia conduzir a essa ideia surpreendente de que, ao longo do tempo, as espécies vão mudando, evoluindo, podendo um dia dar origem a algo diferente. Longe desses pensamentos, quem recebeu em Madrid os ossos do fóssil gigante chegado da América não percebeu do que se tratava. A pessoa que recebeu, que era responsável por todos os exemplares que vinham de todas as colônias espanholas para cá, para o museu, que na época tinha uma importância muito grande na Europa e estava se destacando como uma grande coleção, a pessoa que recebeu achou por bem montar como um quadrúpede. E assim ficou. E assim mesmo, Cuvier chegou à conclusão de que o esqueleto tinha de pertencer a um grande mamífero relacionado com as preguiças que hoje conhecemos. O que conhecemos continua a estar apenas na América. As preguiças vivem escondidas nas copas altas das florestas quentes e úmidas, onde Nádia tem já um tempo considerável de observação. Apesar de muita gente, principalmente no Brasil, não conhecer, ela é um dos mamíferos típicos brasileiros. Ela faz parte, junto dos tatus e dos tamanduás, ou os papaformigas, de um grupo denominado Xenatra. Esse grupo tem origem na América do Sul. Hoje em dia ele ocorre até a América Central, só na região que é conhecida como neotropical. E as preguiças em particular, elas são características, obviamente, pelos movimentos lentos, que é o que dá o nome ao bicho preguiça. Ou seja, estamos à procura de algo muito difícil de encontrar. Não só a preguiça é o mamífero mais lento do mundo, como será, com certeza, um dos mais discretos também. A contrastar com toda a exuberância, com os cantos, com os chamamentos e as cores garridas das florestas tropicais, as preguiças podem passar horas na mesma posição, imóveis, abraçadas a um tronco, camufladas na folhagem. Nádia aposta nas embaúbas, árvores de tronco oco com folhas divididas em vários lóbulos. São dos alimentos preferidos das preguiças. A partir de agora, olhos nas embaúbas e muita paciência. Com o tempo, começamos a habituar-nos à monotonia do verde e a distinguir árvore
do que não é árvore e de vez em quando mexe. As preguiças têm uma massa corporal reduzida em comparação com os outros mamíferos. São por isso muito leves, o que lhes permite subir até aos ramos mais altos e finos das florestas. Lá em cima têm água, alimento e segurança. A preguiça no seu ambiente natural, ela tem uma série de organismos que são conhecidos como simbiontes, que vivem nos pelos das preguiças, que são as algas, inclusive, que conferem uma coloração mais esverdeada aos pelos. Então elas se mesclam bem na folhagem. Nádia trouxe-nos à Paraíba porque foi aqui que uma das suas alunas de doutoramento passou bastante tempo em observações durante o trabalho de campo. Sofia é portuguesa, mas virou-se para o Brasil e para a Mata Atlântica logo que acabou o mestrado e percebeu que havia ainda muito por estudar sobre as preguiças. A investigação continuou então entre a USP, a Universidade de São Paulo, e o CIBio, na Universidade do Porto. Hoje, embora com conhecimentos mais amplos sobre as espécies que estudam, as duas falam no tanto que é ainda preciso saber. Por um lado, nós temos avanços incríveis na parte de estudo de genética e biologia molecular. Por outro lado, a interpretação desses dados e o estudo das populações, ela só é possível quando nós temos conhecimento sobre a história natural da espécie e dados básicos de ecologia, por exemplo. O que compõe uma população de preguiça, ou quantos indivíduos, ou dados básicos nessa área aqui onde nós estamos. Quantas preguiças ocorrem aqui? Isso nós não sabemos. Tanto aqui no Nordeste como no Rio de Janeiro, testemunhamos duas ocorrências de interação entre indivíduos que fomos procurar explicar o que é que nós tínhamos visto e, na verdade, não conseguimos encontrar literatura suficiente que justificasse o que tínhamos visto. Então, não há ainda muita coisa. Há alguns trabalhos de interação, há trabalhos de comportamento, mas não conseguem explicar todos os comportamentos e todas as ações que nós vemos. E depois, falta o resto. Nem se sabe se o que se conhece sobre a densidade das populações, sobre a reprodução, pode ser extrapolado para toda uma espécie. O local onde vivem, por exemplo, talvez implique variações. Se é uma região mais interior, mais litoral, mais ou menos humanizada. A preguiça comum ocupa grande parte do continente, desde a América Central até ao sudeste do Brasil. Os dados disponíveis acabam por ser um tanto frágeis. Aqui nos arredores de João Pessoa, encontramos a preguiça comum, ou Bradypus variegatus. Foi a ela que Sofia se dedicou durante o doutoramento, tentando perceber melhor os processos demográficos da espécie por um lado. Por outro, debruçando-se sobre as diferenças genéticas entre as várias populações de preguiças ao longo da Mata Atlântica. No sul, a diversidade genética da preguiça comum é mais reduzida, o que acontece com muitas espécies, tanto de animais como de plantas. Isso leva os investigadores a pensar numa colonização feita a partir do norte para o sul, com uma perda gradual no percurso. Mas essa pode não ser a única explicação. E a biólogos que direcionam muito do seu trabalho para a conservação, interessa perceber os porquês deste empobrecimento genético. Apesar de nós não conseguirmos hoje ter dados suficientes para associar
a quantidade de diversidade genética, o grau de ameaça dessas populações, nós conseguimos entender que cada população é diferente geneticamente, que se nós perdermos cada uma dessas, a diversidade presente ali, que compõe a diversidade da espécie inteira, ela é perdida e não é reposta. Mas, no entanto, também no sul da Mata Atlântica é onde há ainda um habitat mais preservado, mais área protegida. E então há sempre essa discussão, que é uma discussão que se tem muito em genética também, o que preservar. Ou uma área grande, ou uma área pequena, ou com mais diversidade genética, com menos. E essa população também é muito interessante por isso e tem sido um desafio muito grande. Já dos trabalhos anteriores, realmente estudar esta população devido à baixa diversidade genética que tem. O objetivo será sempre descobrir o melhor caminho para conservar as populações existentes. E isto, enfrentando a destruição e enorme fragmentação das florestas do sul da América. As preguiças são, por norma, solitárias. Exceptuar-se-á o tempo de acasalamento e os meses em que, depois de darem à luz, as fêmeas transportam as crias consigo. Nesse tempo, os bebés vivem presos ao pelo também. Curiosamente, o percurso de Nádia com as preguiças começou longe da floresta. Foi no meio de São Paulo, num quadrado verde, que a sua carreira de investigação tomou um rumo. O Jardim da Luz foi pensado como um jardim botânico, mas no princípio do século XX transformou-se em área de passeio público. Construiu-se então um mini zoológico. E por ele passaram várias espécies de animais. Algumas preguiças ficaram. E ainda cá estavam quando Nádia chegou para fazer um estágio. O objetivo era monitorar, saber como ia a população, se era viável ou não. E eu estagiei aqui nessa época. Eu tinha a ideia de fazer várias ideias, na verdade, de estudar. Eu queria saber mais sobre a espécie, não sabia exatamente o quê. E depois de muitas visitas aqui, pensando o que exatamente eu poderia fazer, o que eu poderia estudar e de que forma esse estudo poderia contribuir para planos sobre a viabilidade dessa população, eu cheguei a um projeto que foi... O projeto era perceber se aplicava às 16 preguiças do Jardim da Luz a teoria que diz que populações pequenas têm uma diversidade genética reduzida. O trabalho confirmou a teoria. Hoje, haverá um casal de preguiças no jardim. 3 no máximo, mas como são muito difíceis de ver, nem mesmo os vigilantes têm a certeza. Apesar de tudo, tivemos sorte. Alto, muito alto a aproveitar o sol da manhã, avistámos um dos animais que por bastante tempo andou de árvore em árvore pelo jardim, mas sempre longe. Sofia começou a trabalhar com preguiças antes mesmo de ter visto uma ao vivo. Daí que, a dada altura, tenha resolvido fazer as malas e vir ver de perto o que lhe tomava tanto tempo de estudo. Então, quando decidi fazer o doutoramento, optei por vir para cá, para São Paulo, realmente para também conhecer o bicho, porque sempre fiz o mestrado só com as amostras em tubinho, não é? Então eu não sabia qual era o habitat exatamente, não sabia como é que as preguiças se comportavam na natureza e foi também uma junção então de conhecer também um pouco mais da ecologia e da etologia do animal para ajudar também no trabalho do doutoramento, não é?
Outro sítio cercado de cidade onde é possível ver preguiças é o Parque Zoobotânico Emílio Gueldi. Fica em Belém do Pará, norte do território brasileiro. Aqui chegam todos os anos entre 15 a 20 preguiças, muitas delas bebés, entregues depois de as mães terem sido caçadas. Porque, a par de outras ameaças, estão os hábitos alimentares de algumas regiões do Brasil. Em alguns lugares, tanto da região amazônica quanto da região do nordeste do Brasil, a preguiça, junto com outros animais silvestres, compõe parte da alimentação das populações humanas locais. Em alguns outros lugares, a cultura tradicional dos remédios e tratamentos, preguiça também configura, entre outros tantos mamíferos que são usados como medicamento. Por exemplo, a unha das preguiças, tostada e moída, disse que pode ser um tratamento para tosse, por exemplo. Quando estivemos no Parque de Belém, a preguiça mais pequena pesava apenas 150 gramas. Um desafio para os biólogos, uma vez que é muitíssimo difícil manter com sucesso preguiças em cativeiro. A temperatura, a alimentação, a umidade, tudo vai sendo experimentado para conseguir fazer sobreviver os animais que aqui são deixados. No meio dos bebés de preguiça comum do Jardim Emílio Gueldi, encontramos uma outra espécie. A preguiça real, ou Culepus didactylus. Em vez de 3, tem 2 dedos e pertence à família das preguiças terrestres, já extintas. A preguiça real é maior do que a comum e pode ser mais agressiva. Tem, aliás, dentes mais fortes, o que se justifica pela dieta. Come folhas, sim, mas também frutos e, segundo alguns relatos, come até ovos de répteis e de aves. Esta espécie está limitada ao norte da América do Sul e no Brasil não há registros que se afastem muito da bacia do Amazonas. As preguiças movem-se pouco durante a vida. Dir-se-ia que o mínimo indispensável para conseguirem alimento. Raramente descem das árvores. Quando acontece, é porque é inevitável. Apenas as necessidades fisiológicas mais incontornáveis fazem as preguiças vir ao chão. E isso pode acontecer ao fim de vários dias, sendo que a viagem acaba ali mesmo na base do tronco. No solo, as patas traseiras das preguiças não suportam o seu peso. Os animais têm de se arrastar, o que faz delas presas vulneráveis aos olhos de onças e aves de rapina. É escondidas entre a folhagem, de preferência bem alto, que se sentem seguras. Estamos nos arredores de Ilhéus. Esta é das poucas regiões da América do Sul onde vive uma outra preguiça. Uma espécie diferente que, de alguma forma, preocupa a comunidade científica. Existe apenas no Brasil, aqui na Bahia, no Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo. A Bradypus torquatus, ou preguiça de coleira, foi considerada em perigo de extinção por mais de 20 anos. Recentemente, e porque foi avistada também no Sergipe, esta espécie passou de ameaçada a vulnerável. A classificação do Estatuto das Espécies é feita pela IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Nádia pertence ao grupo de especialistas dos Xenatras, isto é,
ao grupo que se dedica aos tatus, aos papa-formigas e às preguiças. Existe uma série de regras definidas pela IUCN. Existem pessoas específicas dentro do grupo que são responsáveis por trabalhar com essas informações e seguir as regras da IUCN para se chegar no estado de conservação, na categoria determinada para cada espécie, com base nas informações que são disponíveis na literatura. Então, tanto informações de literatura quanto informações de pesquisadores que vão a campo são utilizadas, desde que essas informações possam ser confirmadas, enfim. E esse tipo de informação ajuda também a definir, por exemplo, planos de ação. Os planos de ação definem as prioridades de estudo para cada espécie e as áreas mais urgentes em matéria de conservação. Esta preguiça é uma das grandes preocupações dos biólogos. Ao todo, existem 6 espécies de preguiça. A última a ser conhecida foi descoberta muito recentemente. E a essa corresponde uma área muito mais pequena ainda do que a ocupada pela preguiça de coleira. A preguiça anã está confinada a um ponto minúsculo no mapa. É considerada em perigo crítico. Não é fácil chegar a Escudo de Veráguas, a pequena ilha do Panamá, onde vive a Bradipus pigmeus. Trata-se de uma área protegida no arquipélago de Bocas del Toro e pouca gente, além dos pescadores da região, consegue licença para desembarcar. Por pertencer ao grupo de especialistas da IUCN, Nádia tem autorização para visitar a ilha. Foi assim que saímos de Chiriquí, na Costa dos Mosquitos, rumo a Escudo de Veráguas. São 20 quilómetros de mar, nas Caraíbas. A Ilha das Preguiças Anãs tem menos de 5 quilómetros quadrados e o que se pensa é que a espécie ocupa uma área que não chega aos 2 quilómetros quadrados. Mas, na verdade, o que se sabe é muito pouco. Para lá do mangue que rodeia a ilha e onde conseguimos navegar, é quase impossível passar. A vegetação é densa e não facilita observações do que quer que seja. Daí que os poucos animais que se avistem, as poucas amostras recolhidas até hoje, sejam o tudo ou nada de informação disponível desde que em 2001 a espécie foi descrita. Ainda demorou algum tempo para que conseguíssemos treinar os olhos à imobilidade das preguiças anãs. Mas enfim, com a ajuda de quem está habituado, fomos descobrindo o que Nádia e Sofia tanto queriam ver. A última espécie de preguiça conhecida. Terá sido há cerca de 10.000 anos que a subida do nível do mar fez com que algumas porções da terra ficassem separadas por água do continente. As espécies que permaneceram nesses fragmentos, as ilhas, evoluíram isoladas. Era de esperar que o tempo criasse diferenças. Nas preguiças, essa diferença já é visível. Uma diferença tanto no tamanho, que é o que mais chama a atenção. Então a preguiça ela é menor, por isso o nome preguiça anã. Além disso, há algumas diferenças morfológicas que são detectadas no crânio da preguiça também. Alguns forâmens, que são orifícios no crânio. Externamente, uma das diferenças marcantes que os autores descrevem é a presença dos pelos mais proeminentes na região do pescoço e um pouco na lateral da cabeça, formando como se fosse um capuz. Mas também apresentam uns óculos, não é? Os óculos que marcam mais a preguiça comum, que até às vezes é chamada mesmo por preguiça de óculos. Aqui é uma faixa mais marcada e também a parte da testa, não é? A parte mais acima dos olhos aqui parece ser mais clarinha. Além disso, também o focinho pareceu assim mais saído, não é? Mais saliente. E essas diferenças assim dão um entusiasmo para conhecer um bocadinho mais e para ver também como é que são as preguiças aqui do continente
e a área de distribuição de toda a espécie de preguiça comum. Para descrever uma nova espécie, porém, as diferenças morfológicas não bastam. É necessário que o comportamento dos animais e, claro, a genética suportem essa separação. Foi o que aconteceu neste caso. Até agora, todos os registros associam a espécie ao mangue, onde sempre foi avistada. E é aqui que parece alimentar-se. Já as preguiças da Mata Atlântica e da Amazónia têm uma dieta diferente. Importante, ou não, quase tudo está ainda por saber, desde aquilo que para os investigadores é o mais básico. Eu gostaria muito de saber, de ter uma estimativa mais acurada da população habitante da ilha, da preguiça anã. É uma das informações mais básicas, assim, e por acaso mais importantes para se definir viabilidade populacional. Sabendo quantos indivíduos tem na ilha, fazendo um acompanhamento ao longo do tempo, é possível saber se a população está diminuindo, se mantém estável, se está aumentando ou não. E esse tipo de informação é extremamente útil para interpretar todo tipo de dado que vem em estudos subsequentes, sejam de estudos de diversidade genética, estudos de variação morfológica, ou estudos de comportamento alimentar, seja o que for. Numa ilha tão pequena e, portanto, uma população isolada, é forçoso retomarmos o início da investigação de Nádia e também o doutoramento de Sofia. O mesmo é dizer, não podemos deixar de pensar em diversidade genética. Entre as preguiças anãs, ela é reduzida, como seria de esperar. Embora normalmente a baixa diversidade genética seja motivo de algum cuidado, não tem de ser sempre encarada como um alerta de extinção. A população de preguiças de escudo de Veráguas pode até estar bem, o que só saberemos quando houver mais estudos publicados. Ainda assim, não deixa de merecer atenção. Baixa diversidade genética também significa que a espécie como um todo, ela tem menos alternativas evolutivas por conta da baixa diversidade. Então, se por acaso houver alguma mudança no ambiente, é provável que não tenha alternativas de resposta de sobrevivência de alguns indivíduos, pelo fato de que todos são muito parecidos geneticamente e não haver muita variação. A ida de Nádia para o Sibiu, na Universidade do Porto, acontece na altura em que os seus interesses de investigação começam a ficar sem resposta em São Paulo. Nádia queria mais do que identificar a diversidade genética que separa populações distintas dentro da mesma espécie. Precisava de ferramentas que lhe permitissem perceber como é que essa diversidade pode estar associada a processos de formação de novas espécies. Ou até mesmo refletir diferenças promovidas pela adaptação das espécies a um local específico. Só conjugando tudo isso, será possível definir com mais segurança planos de conservação. Com os tatus e os papa-formigas, as preguiças formam o grupo dos xenatras, que muitos estudos consideram os mais antigos mamíferos placentários. Estudá-los será sempre abrir mais e mais portas sobre a evolução da vida na Terra.